Bom dia, turma. Como vocês estão? A aula de hoje será sobre posição relativa entre duas ou mais retas. Dependendo dos coeficientes angular e linear da reta, y igual a mx mais n, y igual a menos a sobre b de x mais menos c sobre b, podemos identificar a posição relativa entre duas retas. Relação entre coeficientes e posição relativa. Sejam duas retas RS cujas equações reduzidas são R, y é igual a mr vezes x mais nr. S, y é igual a ms vezes x mais ns. Lembre-se que m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Duas retas RS são coincidentes, se e somente se MR for igual a MS e NR for igual a NS. Então, todos os pontos se coincidem. Duas retas RS são paralelas se e somente se MR for igual a MS e NR for diferente de NS. Então, nós teremos duas retas neste formato, ou seja, elas não têm ponto em comum. Duas retas RS são concorrentes se e somente se MR for diferente de MS, ou seja, são duas retas que têm um único ponto em comum. Duas retas RS são perpendiculares se e somente se o produto MR vezes MS for igual a menos 1, ou MR é igual a menos o inverso de MS. As duas retas perpendiculares formam ângulos retos. Vamos a aplicações. Primeiro, qual é a posição da reta R de equação 5x mais 2y menos 3 em relação à reta S de equação menos 10x menos 4y mais 6 igual a 0? Na reta R, nós vamos ter 5x mais 2y menos 3 igual a 0. Vamos isolar 2y. Vamos isolar y no primeiro membro. Então, nós vamos ficar com 2y é igual a 5x, que era positivo, passou a ser negativo, e menos 3 passou a ser mais 3. Então, 2y é igual a menos 5x mais 3. 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, y é igual a menos 5 meio de x mais 3 meio. Vamos analisar agora a reta S. A reta S é menos 10x menos 4y mais 6 igual a 0. Vamos isolar y no primeiro membro para obter a equação reduzida da reta. Nós vamos ficar com menos 4y é igual a 10x menos 6. Como eu quero o coeficiente de y positivo, eu vou multiplicar a equação, toda a equação por menos 1. Logo, o que é negativo passa a ser positivo e o que é positivo passa a ser negativo. Vamos trocar os sinais. Menos 4y passa a ser 4y, 10x passa a ser menos 10x e menos 6 passa a ser
mais 6. Então, nós ficamos com 4y é igual a menos 10x mais 6. Agora, observe que 4 está multiplicando, então eu posso passar para o segundo membro dividindo. Y é igual a menos 10 sextos de x mais 6 quartos. Observe que tanto 10 quartos como 6 quartos são frações redutíveis, ou seja, dá para ser simplificada. Vamos simplificar. 10 e 4 são divisíveis por 2, então vamos simplificar por 2. 10 dividido por 2 dá 5, 4 dividido por 2 dá 2. 6 e 4 dá para simplificar também por 2. 6 dividido por 4 dá 3. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2, 2. Então nós ficamos com a equação reduzida, y é igual a menos 5 meio de x mais 3 meio. Observe que os coeficientes angulares são iguais a menos 5 meios. MR é igual a MS, que é igual a menos 5 meios. E observe que NR e NS também são iguais a 3 meio. Como MR é igual a MS e NR é igual a NS, RS são retas coincidentes. Próxima. Qual é a posição da reta R de equação 15x mais 10y menos 3 em relação à reta S de equação 9x mais 6y menos 1 igual a 0? Vamos analisar por equações, por retas. A reta S, nós vamos ter 15x mais 10y menos 3 igual a 0. Vamos isolar o y no primeiro membro. Então, nós vamos ter 10y é igual a menos 15x mais 3. Observe que 15 estava positivo, passou a ser negativo, e 3 estava negativo, passou a ser positivo. Agora, observe que 10 está multiplicando, vamos passar 10 para o segundo membro, dividindo. Então, y é igual a menos 15 décimos de x mais 3 décimos. Observe que menos 15 décimos é uma fração redutível. Então, nós vamos simplificar por 5, ou seja, dividir o numerador e o denominador por 5. 15 dividido por 5 é igual a 3. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, nós ficamos com y é igual a menos 3 meio de x mais 3 décimos. Vamos agora analisar a reta S. 9x mais 6y menos 1 igual a 0. Vamos enviar 9x e menos 1 para o segundo membro, trocando os sinais. 6y é igual a menos 9x mais 1. Observe que 6 está multiplicando, vou passar para o segundo membro, dividindo. Então, vamos ficar com y é igual a menos 9 sextos de x mais 1 sexto. Observe que 9 sexto dá para ser simplificada. Então, 9 dividido por 3 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Logo, nós vamos ficar com a equação y é igual a menos 3 meio de x mais 1 sexto. Observe que os coeficientes angulares MR é igual a menos 3 meio e MS é igual a menos 3 meio. Então, os coeficientes angulares são iguais e os coeficientes lineares são diferentes. Ok? Onde NR é igual a 3 décimos e NS é igual a 1 sexto. Então, são diferentes. Como MR é igual a MS e NR é diferente de NS, então RS são retas paralelas.
pequeno problema aqui, pessoal, mas está sendo solucionado. Ok? Vamos à terceira questão. Qual a posição relativa das retas RS cujas equações são x mais 3y mais 4 igual a 0 e 2x menos 5y menos 2 igual a 0, respectivamente? Vamos analisar as duas equações. Pela reta R, nós temos x mais 3y mais 4 é igual a 0. Basta lançar para o segundo membro x e 4. Estão positivo, passa a ser negativo. Então eu vou ter 3y é igual a menos x menos 4. 3 está multiplicando, passa dividindo. Então ficamos com y é igual a menos 1/3 de x menos 4/3. Na reta S temos 2x menos 5y menos 2 igual a 0. Vamos fazer o seguinte, vamos ter menos 5y, 2x passa a ser negativo e menos 2 passa a ser positivo. Então ficamos com menos 5y é igual a menos 2x mais 2. Vamos multiplicar toda a equação por menos 1, porque eu quero o número que está sendo multiplicado por y, eu quero que seja positivo. Então, multiplicando por menos 1, nós vamos trocar os sinais. Então, 5y negativo passa a ser positivo. 2x passa a ser positivo e 2 passa a ser negativo. Então, nós vamos ficar com 5y é igual a 2x menos 2. Observe que 5 está multiplicando. Vou passar para o segundo membro, dividindo. Y é igual a 2/5 de x menos 2/5. Observe que MR é diferente de MS, ou seja, os coeficientes angulares são diferentes. Se são diferentes, só podem ser concorrentes ou perpendiculares. Observando os coeficientes angulares, de antemão já quer dizer que são concorrentes, ok? Vai apresentar um único ponto em comum. E como MR é diferente de MS, então RS são retas concorrentes. 4. Qual é a posição da reta R da equação 3x mais 2y menos 3 em relação à reta S da equação 6x menos 9y menos 1 igual a 0? Vamos analisar primeiro a reta S, a reta R. (3x mais 2y menos 3 igual a 0. 2y vai ser igual a 3x passa a ser negativo e menos 3 passa a ser positivo. Então 2y é igual a menos 3x mais 3. Observe que 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então y é menos 3/2 de x mais 3/2. Vamos agora analisar a reta S. 6x menos 9y menos 1 é igual a 0. Nós temos menos 9y é igual a menos 6x mais 1. Ok? Observe que eu quero 9y. Eu quero ele positivo, então vou multiplicar toda a equação por menos 1 e troco todos os sinais da equação. Então, obtemos
9y é igual a 6x menos 1. Observe que 9 está multiplicando, vai para o segundo membro, dividindo. Y é igual a 6 nonos de x menos 1 sexto. Observe que 6 nonos é uma fração redutível, ou seja, dá para ser simplificada. Vamos simplificar por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, nós vamos ficar com y é igual a 2 terços de x menos 1 sexto. Observe que os coeficientes angulares são diferentes, ok? Então, elas podem ser concorrentes ou perpendiculares. Mas observando assim, eu acredito que haja alguma particularidade entre os coeficientes angulares. Logo, vamos multiplicar para ver o que nós obtemos. MR vezes MS é igual a menos 3 meio vezes 2 terços, que é igual a, multiplicando os numeradores, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Então, nós ficamos com menos 6 sextos. 6 dividido por 6 dá 1. Então, MR vezes MS é igual a menos 1. Quando ocorre isso, as retas são perpendiculares. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido a aula. Até a próxima aula, se Deus quiser.